patrocinado pelo Rav Shloime e Mira Legrinwald. Esta é uma Sichá do Likutei Siches, volume 10, Parshat Vayeshev, Sichá número 1. Na Parashá dessa semana, nós estudamos o verso Vayugad letamar vegoimer leimor inei chamicha letimnasa. E foi dito para Tamar, etc., dizendo, eis que o teu sogro está subindo para a cidade de Timná. E existe um ensinamento de Rashi nesse verso. A Sikha é dividida em 4 partes. A primeira, o Rebbe faz 4 perguntas sobre Rashi. Segundo, ele apresenta a chave para responder essas 4 perguntas. Terceiro, ele responde efetivamente essas 4 perguntas. E quarto, ele apresenta o Yeina Shel Torah, a parte profunda da Torá, e o ensinamento baseado nesse Rashi. O verso citado, Vayugad letamar, que foi dito para Tamar, Rashi pega as palavras Ole Timnata, ele subiu para Timnata, e explica que Timnata ficava no Shipua, ele ficava na inclinação da montanha. E por isso, o verso fala, Beshimshon, está escrito, Vered Shimshon Timnasa. Shimshon desceu para Timná. Ao passo que o quê? Que em Yuda está escrito que ele subiu para Timná. Por quê? Yuda que estava embaixo, ele para chegar em Timná tinha que subir. Shimshon que estava em cima, para chegar em Timná tinha que descer. Sobre isso existem 4 perguntas. A primeira é que a contradição de Vayered Shimshon, que Shimshon desceu, já aparece no versículo anterior. Então, por que ele espera até Vayal Timnata, até subir até Timná, para aprontar a contradição? A segunda pergunta é, já que Rashi explica a explicação simples do verso, Rashi só faz uma pergunta quando a explicação simples do verso, ela levanta uma questão. Mas quando você lê o verso e você não tem pergunta nenhuma, e a pergunta só vai aparecer lendo um verso posterior, o local da pergunta é no verso posterior, e não no verso anterior, quando você não tinha pergunta nenhuma. A terceira pergunta é, Rashi, que é tão meticuloso nas palavras, por que aqui ele fala o Beshimshon Oimer, e em Shimshon ele fala, e aí ele diz, Vayered, Shimshon, e Shimshon desceu, etc. Mas bastaria ele ter dito desde o começo, está escrito também, e Shimshon desceu, e todo mundo vai saber que Shimshon desceu, está se referindo à história de Shimshon. Então, por que Rashi precisa também usar a expressão, e em Shimshon, ele fala, Vayered Shimshon. A quarta pergunta demanda uma introdução. Na Gemara, existem 3 respostas sobre essa questão. A primeira, Shimshon shenidganeba, ktiv beyerida. Shimshon, que ele decaiu por causa de Timna, para ele está escrito uma descida, afinal ele acabou casando lá com a moça errada e tudo mais. Yuda shitenitaleba, Yuda que houve uma elevação dele, ele teve os gêmeos, Peretz, etc. Está escrito no Izarach, está escrito nele uma aliá, ele acabou subindo através de Timna. Então, quem desce em Timna está escrito descida, quem sobe em Timna está escrito subida. Segunda resposta, existiam 2 Timnas. Existia uma Timna que o caminho para chegar nela era descendo, existia uma Timna que o caminho para chegar nela era subindo. E a terceira resposta era uma Timna só. Só que o quê? Quem vem desse lado, quem vem do lado de cima, ele tem que descer, e herida, o deati miaigisa ali, e aquele que vem do outro lado, do lado de baixo, ele tem que subir para chegar em Timna.
Acontece que das 3 respostas da Gemara, Rashi justamente escolhe a terceira resposta. A primeira pergunta, e sobre isso a pergunta é clara, por que ele escolheu só a terceira resposta? E normalmente a terceira resposta é mais fraca que as outras. Então, por que justo ele escolheu a terceira resposta? O ponto de resposta para essas perguntas, nós vamos começar respondendo pela pergunta número 2. No seu ensinamento, Rashi mostra que o principal do intento da Torá, ao trazer a palavra que Yuda subiu para Timna, não é para mostrar a contradição entre Yuda, que Yuda subiu, ou Shimshon, que Shimshon desceu, porque de fato essa contradição só vai aparecer bem mais tarde no livro de Shoftim, e aí você vai ter os 2 versos para ver a contradição. Mas a pergunta vem da própria palavra, que a Torá conta que Yuda subiu para Timna. E a grande pergunta é, por que precisa contar que ele subiu? A Torá bastava contar. Por que ao contrário para Tamar, que Yuda está indo para Timna, precisavam dizer que ele estava subindo para Timna? Bastava contar que ele estava indo. Que diferença faz que ele estava subindo e não descendo, ou não indo em linha reta, etc. Por exemplo, em Parshas Akeida, de Akeidas Yitzhak, está escrito que para Avram ve'alei alachá de Arim, você vai levar ele numa das montanhas, e apesar que era para uma montanha, está escrito que Avram vailech lamakom, ele foi para o local. Não está escrito que ele teve que subir na montanha, apesar que é uma subida. E quando foram para lá, o verso fala, vaiavoio elamakom, e eles vieram para o local. Então, não faz a menor diferença de que maneira eles chegaram no local. Se foi subindo, se não foi subindo. Então, se não faz diferença, por que a Torá falou que ele subiu para Timná? Agora vamos acabar respondendo a pergunta de número 1. É verdade que no passuco anterior está escrito Vayal, Timnata, etc. Mas lá não tem dificuldade. Por quê? Porque nós podemos, no versículo anterior, dizer que o Yuda sofreu uma elevação, como a Gemara inclusive tinha dito. Pode ser uma elevação fisicamente, que ele passou a ser mais forte, mais importante, pode ser uma elevação espiritualmente, em importância, em grandeza, etc. E isso não tem problema para Pshuto Shel Mikra, porque a explicação simples do Pasuk, às vezes fala da grandeza da pessoa, como apareceu também um verso anterior, como Vayered Yuda Mietechav, o Yuda desceu de nível perante os seus irmãos, porque os irmãos, quando viram a história lá do Yosef, desceram ele da grandeza e tudo mais, e do mesmo jeito que desceram, aqui subiram. Então, poderia ser. Mas esse verso que estão contando para Tamar, não cabe falar isso. A Torá pode falar que ele desceu em importância ou ele subiu em importância. Mas a pessoa que está relatando para Tamar que Yuda está indo para Timná, ela não sabe se em Timná ele vai ter uma subida ou em Timná ela vai ter uma descida. Ela só sabe que ele foi para Timná. Então, por que precisa dizer que ele subiu para Timná e não simplesmente que ele foi para Timná? Como nós tínhamos dito, o objetivo aqui da pessoa que falou para Timná e o objetivo do verso e o objetivo de Rashi não é responder nenhuma discussão em relação a Shimon. É simplesmente dizer onde está Yuda, que Yuda está chegando. Acontece que, como Timna, ela estava na inclinação da montanha, a gente sobe de um lado e a gente desce do outro. A pessoa que estava contando para Tamar que Yuda está chegando e está indo para a cidade de Timna, é importante falar se Yuda está subindo ou se Yuda está descendo. Por quê? Porque se ele está subindo, ele vem de um lado da cidade, e se ele está descendo, ele vem do outro lado da cidade.
Agora a gente entende por que Rashi ele não explica que eram duas cidades de Timná, porque ele não veio resolver nenhuma pergunta com Shimshon, e ele não veio dizer se é a Timná que se sobe ou a Timná que se desce. Em geral, quando tem uma Timná para cima e uma Timná para baixo, quando uma cidade tem uma parte superior e uma parte inferior, a expressão que se usa é no adjetivo da cidade. Por exemplo, Beit Horon Tarton, Beit Horon Elion. O Beit Horon existe a cidade de baixo e existe a cidade de cima. Mas aqui não existe nenhuma explicação em relação ao nome da cidade. E por isso também não existe nenhuma pergunta em relação a que cidade era. E outra, aquela cidade, segundo aquela explicação, que Timná existe uma Timná de cima e uma Timná de baixo, as duas cidades não eram próximas. E se não eram próximas, não precisava nem dizer se está subindo ou descendo e assim por diante. Portanto, o subindo para Timná faz bem mais sentido, dizendo de que direção vinha Yuda para chegar na cidade de Timná. Agora falta responder a pergunta em relação a Shimshon, por que está escrito Beshimshon Oimer, em Shimshon ele fala assim, etc., e não só o Ktiv, porque existe uma pergunta básica, a troco do que se constrói uma cidade Beshipu Ahar, na inclinação da montanha. Por quê? Normalmente as pessoas fazem uma das duas hipóteses. Se ele está buscando proteção, então ele escolhe construir a cidade em cima da montanha. Ele já vai ter um trabalho, dá mais trabalho construir em cima da montanha, porque ele vai ter que levar os materiais de baixo para cima e assim por diante. Mas pelo menos ele vai obter proteção. Então ele constrói em cima da montanha. E se ele está procurando que a cidade fique acessível e seja fácil trazer os materiais e seja fácil chegar lá, ele coloca a cidade embaixo da montanha. Então, quando você encontra uma cidade construída na encosta da montanha, já é uma dificuldade. E normalmente, se alguém vê uma expressão subir para Timná e descer em Timná, você poderia dar uma explicação que o quê? Que subir para Timná é subir fisicamente, e a cidade estava em cima da montanha. Mas descer em Timná é porque ele desceu espiritualmente. E por que não dar essa explicação? Mas, porém, todavia, contudo, já nós vimos em relação a Shimshon que existem várias expressões onde ele desceu espiritualmente. Então, quando você chega na cidade de Timná, não é mais uma descida espiritual, você chega na cidade de Timná, a explicação é que ele, ao chegar em Timná, teve de fato uma descida física. No assunto de Yana Shel Toira, a parte profunda da Toira que está em Rashi, e a explicação disso no serviço espiritual de cada um de nós, é explicado em outros locais, sobre o verso Mi Ale Behar Hashem, quem vai subir na montanha de Hashem, que o trabalho de uma pessoa é como subir uma montanha. E é sabido, quando uma pessoa sobe uma montanha, ela não pode parar na metade. Por quê? Porque se ela fica um tempo no local inclinado, é praticamente impossível, que ela não vai acabar escorregando e caindo. Então, a pessoa tem uma decisão. Ou ele continua subindo sem parar, ou então ele escorrega, e ele pode escorregar e vai acabar caindo. E a mesma coisa ao subir na montanha de Hashem. A gente deve estar sempre subindo. E não só porque nós queremos subir e estar mais elevados, mas também porque subir é a melhor garantia para que a pessoa não vai cair. A pessoa nunca tem que estar satisfeita com o nível que ela atingiu até agora e não subir mais elevado. Ela tem que sempre procurar subir mais e mais, e essa é a melhor maneira de evitar uma descida, especialmente na mitzvah
de Ner Hanukkah a gente vê isso, porque está escrito que meadrim, minameadrim, as pessoas que capricham em beleza na mitzvah de Ner Hanukkah, Yom Rishon Madlik Echad, no primeiro dia ele acende uma velhinha, Mikan veilach moise veoilech, daqui por diante ele vai acrescentando. Por quê? Porque Malim Bakoidesh vem Moridim, a gente procura aumentar no campo da santidade e não diminuir. Se uma pessoa não acrescenta mais uma vela na segunda noite, não só isso que ele não acrescentou, na verdade ele decresceu. Por quê? Porque na primeira noite ele estava fazendo a mitzvah em Idur, no capricho, mas não acrescentando, ele perde o Idur que ele estava fazendo no cumprimento da mitzvah. E isso está simbolizado nas palavras de Rashi em relação a Aliyah e Eridá sobre a cidade de Timná, porque Timná estava na inclinação da montanha, porque na inclinação da montanha isso simboliza o trabalho que existe no campo espiritual, e a pessoa não deve ficar parado no trabalho. A escolha que ele tem a cada instante é ou ele sobe ou ele desce. E assim, como a subida de Yehuda trouxe o nascimento de Peretz e Mashiach, que Peretz é da onde sai Mashiach, Shenemar, Alá, Poretz, aquele que vai quebrar as barreiras, etc. Assim o trabalho de cada um e um é ir cada vez mais alto no nível espiritual, na vida dele, no Har Hashem, no Monte de Hashem. E através disso, a gente vai poder cumprir aquilo que o verso fala, Vailu Moshiim Behar Tzion, Lishpot et Areisav, Veital Hashem Mamluchá, que aqueles que vão subir no monte de Tzion, eles vão vir para julgar o monte de Esav, e Deus ele vai reinar com a vinda de Mashiach Tzidkeinu rapidamente em nossos dias.